Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí para más una clase de español para los estagios, para los terceros estagios A y B, escalón A y B. Y aquí tenemos una imagen de Córdoba, que es un municipio de la comunidad de Andalucía. En la última clase yo he traído la ciudad donde nació Federico García Lorca, que se queda aquí en Córdoba, ¿sí? Y aquí tenemos una imagen de Córdoba. Clase 6 del segundo bimestre. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la corrección del vocabulario, la retomada y corrección de la gramática. Y sobre el sarao tenemos los videos que va a ser presentado por el profesor mestre Alejandro Campos, de Unesp Araraquara. Y por fin voy a presentarles los dos poemas que podrán elegir cuál van a ser su interpretación, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Aquí vamos a empezar por la corrección del vocabulario. Entonces se recuerdan que tenían las expresiones en el cuadro y aquí los pictogramas. Entonces aquí yo he colocado cómo se queda la orden de las respuestas, ¿sí? Si alguno de ustedes ha colocado algo distinto, puede hablar en nuestro plantón o en nuestra reunión para sacar las dudas, ¿sí? Pero es así que se queda. Entonces, en primera filera, segunda, tercera y cuarta, ¿sí? Siguiendo, vamos a revisar y empezar a corregir la perífrasis de futuro. Entonces, ¿cómo es la perífrasis de futuro? La estructura de la perífrasis. Entonces, tenemos el verbo ir más la preposición a más un verbo en infinitivo. Entonces, yo voy a comer arroz, ¿sí? Então, voy, verbo ir, la preposición a, voy a comer, verbo en infinitivo. Se recuerden que los verbos en infinitivo es la forma original de los verbos, ¿sí? Entonces aquí, la cuestión 1. Relaciona las columnas y forma todas las frases posibles. Entonces, era posible formar frases con, por ejemplo, María y yo, con todos estos que están aquí, con todas estas otras sugestiones. Entonces yo he colocado algunas sugestiones y no sé si yo he pedido en la última clase, pero era necesario hacer por lo menos 3 o 4 frases, ¿sí? De cada uno de esos. Entonces, un ejemplo, María y yo vamos a caminar. Entonces, vamos, el verbo ir, a preposición y caminar, el verbo en infinitivo, ¿sí? Ustedes van a jugar ajedrez. Van, el verbo ir, a preposición, jugar, verbo en infinitivo. Las estudiantes van a estudiar. Van, el verbo ir, a preposición, estudiar, verbo en infinitivo. El hijo de mi amigo va a visitar el museo. Va, el verbo ir, a la preposición, visitar, el verbo en infinitivo. Vosotras vais a merendar. Vais,
el verbo ir, a la preposición y merendar el verbo en infinitivo. Para la turma de jueves, algunos alumnos que hicieron la reunión conmigo, yo he hablado que, por ejemplo, podéis decir a mí, no sé cómo conjuga el verbo ir en todos los tiempos, presente, pasado y futuro, por ejemplo. Es solamente digitar en Google conjugación del verbo ir en español. Pronto. Allá van a encontrar todo, ¿sí? Porque a cada escalón vamos a aprender un poco más sobre las conjugaciones, ¿sí? Entonces, siguiendo, tenemos aquí el ejercicio 2. Contesta las preguntas utilizando la perífrasis de futuro. ¿Qué vas a hacer en el final de semana, Rosa? La respuesta era estudiar para el examen. Entonces, como Rosa va a contestar porque ha preguntado a ella, voy a estudiar para el examen. ¿Y los niños? Aquí tengo la sugestión de la respuesta. Los niños, ellos van a jugar a la pelota con sus compañeros. ¿Y tu hermana? Mi hermana va a ver la última película de Almodóvar. ¿Y tus padres? Mis padres van a salir con unos amigos. Entonces, en todos tiene el verbo ir, la preposición y el verbo en infinitivo, ¿sí? Y la continuación de la frase. El 3. Entonces, ustedes tenían este recuadro aquí con algunas frases, ¿sí? Expresiones. Y yo he pedido para que hicieran como si fuera una entrevista. Entonces, era para colocar el nombre de la persona y su nombre. O si quisieran inventar también, está valiendo. Entonces, algunas ideas. ¿Qué vas a hacer mañana? Voy a trabajar. Voy, verbo ir, a, preposición trabajar, verbo en infinitivo. ¿Y pasado mañana? ¿Qué vas a hacer? Voy a estudiar. ¿Qué van a hacer en la semana que viene? Vamos a tomar un helado. ¿Y el año que viene? ¿Qué va a hacer? El año que viene voy a viajar. ¿Sí? Es posible tenemos otras posibles frases. Sí, tenemos otras posibles frases. Esta que yo estoy colocando es solamente una idea, ¿sí? Para quedarse un poco más fácil a ustedes hacer la corrección. Siguiendo, tenemos el último ejercicio que tenían que mirar las imágenes y hacer las frases, lo que las personas iban a hacer. Entonces aquí, la chica jugar al tenis. Entonces tenían que colocar el verbo ir, la preposición a, y aquí ya teníamos el verbo en infinitivo. Entonces la chica va a jugar al tenis. Mis amigos y yo ver una película. Mis amigos y yo vamos a ver una película. Aquí, la C. Tú y tu compañero estudiar. Tú y tu compañero van a estudiar. Los turistas sacar fotos. Los turistas van a sacar fotos. ¿Cierto? Entonces, en todos tenemos el verbo ir, la preposición a y el verbo en infinitivo. ¿Por qué yo estoy hablando a todo tiempo así? Esta estructura. Para que no se olviden de esta estructura. Como yo he hablado
en jueves con algunos alumnos, yo creo que esto es una de las partes más fáciles de aprender y comprender y no se olvidar más con relación a verbos, ¿sí? Siguiendo, vamos a empezar a hablar del sarau, ¿sí? Yo he pedido para el profesor de UNESP, como yo he hablado, Alejandre, que es este. Él es un estudiante de Lorca y él ha hecho algunos videos contando para ustedes un poco sobre la trayectoria, la historia, poema, canciones de Lorca. Entonces tenemos 6 videos, no son muy longos, son cortos, pero cada uno va a hablar un poco sobre la vida de Lorca, ¿sí? Coloque bastante atención porque es importante aprendermos sobre la persona que vamos homenajear, que vamos a estudiar, y después voy a presentarles los poemas que van a interpretar, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, meu nome é Alexandre Campos, eu sou professor de espanhol aqui na Unesp de Araraquara. E eu queria conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho para vocês sobre o Federico García Lorca. É um poeta espanhol, um dos maiores poetas e escritores da língua espanhola de todos os tempos. Com certeza, um dos maiores do século XX. Bom, o Lorca é uma figura incrível, vocês precisam conhecer. Se vocês nunca leram nada do Lorca, nunca ouviram um poema dele, ou uma canção, ou assistiram uma peça de teatro, vocês precisam conhecer o Lorca urgentemente. É um desses autores que a gente precisa ler na vida, não é? Então, eu vou falar rapidinho do Lorca para vocês, um pouquinho do que eu sei, do que eu estudei. Eu gosto muito do Lorca, é um dos autores que eu mais li na vida, talvez, mas um dos que eu mais gosto, com certeza. Tá entre os meus 3 melhores autores, tá bom? Bom, vamos começar um pouquinho então falando da história da vida do Lorca, né? O Lorca nasceu numa cidadezinha muito pequena, chamada Puente Vaqueros, na Andaluzia. Andaluzia é uma região sul da Espanha. É um lugar que para a Europa é um lugar bastante quente. E é um lugar muito interessante porque nesse lugar, chamado Andaluzia, existem várias influências culturais. É mais ou menos aqui como o Brasil que a gente vive. Tem influências de arte, de música, de vários povos. E o Lorca era um cara ligado muito nisso. Ele gostava muito das canções, da cultura, não só do povo espanhol que vivia ali em Andaluzia mesmo, mas dos ciganos que chegavam ali, os gitanos, que eles chamavam assim, né, os gitanos, que são os ciganos. A cultura flamenca, que era uma cultura que se estabeleceu ali também no sul da Espanha. Então, ele gostava muito desse tipo de cultura. Ele ouvia muitas canções, o povo que tocava violão nas ruas, né? Los cantantes de calle, como se diz, los callejeros. Então o pessoal fazia o que a gente chama aqui de roda de viola. Lá eles faziam canções, né? Na rua com violões flamenco. Então aquelas pessoas batendo palma assim, vocês já devem ter visto. Os homens com cabelo largo, cabelo comprido, barba negra, tocando violão e cantando com uma voz bem peculiar. Então o Lorca adorava estar nessas rodas de canções flamencas, de música flamenca, ao lado da fogueira, sempre participando. E ele pegou muito disso para sua obra, né? Então, e também da influência árabe. Muitos dos poemas do Lorca são de influência árabe, inclusive na forma. Existe vários poemas que ele faz que é de uma forma chamada gazel.
que é um estilo árabe de poema. Então, Lorca tem muita coisa legal para a gente estudar, para a gente aprender e para a gente ver. Vale a pena. Bueno, entonces hemos visto la introducción. Ahora vamos a ver sobre la vida de Federico, ¿sí? Bom, então eu vou falar um pouquinho da vida do Lorca, né? Como que foi a vida dele. Lorca teve uma vida muito interessante. Ele nasceu em 1898, que é um ano super importante na história da Espanha, né? Havia vários escritores famosos, um pensamento muito borbulhante na Espanha nesse período. Existe até uma geração de escritores chamada Geração de 98. E o Lorca vai se influenciar por muitos desses escritores também. Ele era um menino assim, super dotado. Desde pequeno ele lia muito, ele escrevia, ele fazia peças na casa dele, ele tocava piano, Lorca tocava piano super bem, ele era um grande músico, né? Só que ele morava numa cidadezinha pequena, chamava Puente Vaqueros, que era perto de Granada, que é uma cidade um pouco maior. Aí quando ele foi jovem, ele foi fazer direito nessa cidade de Granada, foi cursar estudos de direito, né? Aprender leis. Logo, um tempo depois, ele se transferiu para Madrid, que é a cidade maior da Espanha, a capital da Espanha. Nisso ele já escrevia, já era um poeta que tinha uma certa fama e tal, mas lá em Madrid ele se estabeleceu numa casa de estudantes, mais ou menos o que a gente chama de república aqui, não é? Era uma casa da universidade lá em Madrid. E lá ele conheceu pessoas fantásticas, que influenciaram muito a obra dele e que ele também influenciou essas pessoas. Para vocês terem uma ideia, dois grandes amigos do Lorca foram o cineasta Luís Buñuel, que é conhecido como um dos maiores cineastas de todos os tempos da Espanha, né? Um cinema surrealista, muito legal. Para quem nunca assistiu nada do Luís Buñuel, vale a pena. Existem vários filmes bem legais do Buñuel. Um deles que eu indico é O Anjo Exterminador. Parece um filme chato, mas não é. Assista esse filme, O Anjo Exterminador, de Luís Buñuel. E uma outra pessoa que o Lorca conheceu foi o Salvador Dalí, o pintor Dalí. Acho que todo mundo já ouviu falar do Dalí ou já teve uma pintura, né? Já tem na cabeça a imagem de uma pintura do Dalí. Pois é, o Dalí e o Lorca foram muito amigos. Logo na juventude eles se conheceram lá em Madrid. Tem várias fotos, tem deles juntos, né? Eles tinham uma amizade muito intensa e muito forte. E eles, durante a vida deles, eles romperam algumas vezes, brigaram, mas sempre foram amigos. Lorca tinha muito carinho pelo Dalí, né? Existe um filme chamado Perro Andaluz, Cachorro Andaluz, que foi feito entre os três, né? O Buñuel, o Dalí e o Lorca. O Lorca ficou um pouco magoado com esse filme, mas de qualquer forma, porque ele achou que eles estavam tirando o sarro dele, né? Que o cachorro andaluz seria o Lorca, porque ele era de Andaluzia. Mas que era uma época que eles estavam meio brigados. Mas o Lorca participou do roteiro desse filme e ajudou a fazer e tal. Bom, depois o Lorca voltou para a cidade dele, né? Conheceu várias pessoas e começou a escrever muito, começou a fazer peças de teatro, né? E ele teve uma companhia de teatro chamada La Barraca. Era uma companhia de teatro universitário. Isso lá em Andalucia já. E aí ele saiu com essa companhia, ele escrevia peças maravilhosas, né? Na casa de Bernarda Alba, peças incríveis que o Lorca escreveu e ele saiu. Ele tinha um conceito de teatro muito próprio dele. E além dessa vida de teatro, o Lorca também tinha uma vida de militância, não no sentido como a gente entende hoje, mas ele assumia muitas posições polêmicas. Por exemplo, ele sempre assumiu que ele era homossexual. E naquela época, assumir a homossexualidade era uma coisa que gerava muita polêmica. Inclusive, o pai dele brigou muito com ele por causa disso, né? O pai dele nunca aceitou que o Lorca fosse homossexual. Mas ele sempre assumiu essa postura dele e sempre deixou isso bem claro para todo mundo. Com o passar do tempo,
ele fez uma viagem para Nova York, uma época que ele estava meio triste, ele fez uma viagem para Nova York. Lá em Nova York ele ficou mais deprimido ainda, mais triste. E existe uma série de poemas dessa época do Lorca que chama Poemas em Nova York, Poeta em Nova York. E dessa série existem poemas lindíssimos, assim, porque o poeta, o escritor, quando ele está meio deprimido, para nós é uma sorte, porque geralmente eles escrevem coisas ótimas quando eles estão mal, né? Para eles é horrível, mas para a arte às vezes é muito bom. E ele fala do Harlem, que é um bairro dos negros lá em Nova York, que ele gostava muito de visitar, e ele fala da vida que ele encontrou lá em Nova York, dos músicos. Mas por outro lado, Nova York deixou ele muito triste, porque era uma cidade extremamente capitalista, extremamente fechada, um lugar cheio de já poluição naquela época já. Então, muito diferente do lugar que ele vivia, que era um lugar bonito, arejado, de campo aberto, né, lá em Andaluzia. Então, ele foi para Cuba depois, e depois ele voltou para os Estados Unidos, para a Espanha. Ele saiu dos Estados Unidos, foi para Cuba e voltou para a Espanha. Lá na Espanha, nesse período que o Lorca voltou, estava acontecendo a Guerra Civil. E todo mundo dizia para ele: não volta, porque vai começar uma guerra, vai estourar uma guerra. Que havia um general chamado Francisco Franco que estava tomando o poder, dando um golpe militar de direita, um general que se autoproclamava fascista. Bom, o que aconteceu? O Lorca voltou para a cidade dele, né? Ficou na casa dos pais dele, mas aquela região era uma região muito tradicional e era uma região onde o fascismo estava muito forte naquela época. E começaram a perseguir os artistas, né? Era o primeiro ano do regime, do Franco, e começaram a perseguir vários artistas, né? Um deles foi o Lorca. O Lorca foi perseguido pelo fascismo e eles prenderam o Lorca, né? E vieram a fuzilar o Lorca, mataram o Lorca. Ele foi inclusive jogado numa vala comum. Não se sabe até hoje direito onde que está o corpo dele, porque era comum naquela época essa coisa horrível de pegar pessoas que pensavam de forma contrária e simplesmente fuzilavam e jogavam num buraco no meio do mato. E existia, acharam várias ossadas, né, porque era jogado com várias pessoas junto, e até hoje não se sabe quem é a ossada do Lorca. Então ele morreu muito jovem, né? E ele morreu no ano de 1936. Era super novo, tinha 38 anos, na verdade, não tinha feito nem 40 anos ainda. E ele foi assassinado pelo regime do Franco. No documento de acusação que inventaram contra ele, está escrito assim: executado por ser espião comunista e homossexual. Veja, ele não era comunista porque ele não tinha nenhuma filiação ao partido de esquerda, nada disso. Homossexual ele era. E talvez seja um dos motivos por que mataram ele. Então essa história é muito forte e muito bonita, porque o Lorca ele morreu por acreditar naquilo que ele pensava, na arte dele, né, por levar a arte dele, por não se calar. Porque se ele tivesse ficado quieto, ele não teria morrido. Mas como ele era um artista, que falava o que pensava, que dizia das suas opiniões, que se colocava como a pessoa verdadeira que ele era, ele acabou sendo morto por isso. Opa! Que cosa, ¿no? Bueno, entonces hemos visto un poco sobre algunas cosas de Federico, sobre su vida. Son cosas un poco marcantes, como Alejandra ha dicho, pero vamos a ver otras cosas también que él ha hecho, ¿sí? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, meu nome é Alexandre. No es este. Yo quería pasar.
aqui. Bueno, ahora vamos a ver más 2 videos, só faltan 2 para terminar. Han visto que son cortos. Ahora vamos a hablar de las obras. Sí, Alejandra va a hablar de las obras. Y sobre un poema romancero gitano, ¿sí? Entonces, vamos a los videos de obras y poema romancero gitano. Bom, eu vou falar um pouquinho então da obra do Federico Garcia Lorca. O Federico Garcia Lorca é considerado talvez o maior poeta de língua castelhana do século XX. Isso não é pouca coisa. Ele é um poeta sensacional. As poesias dele são incríveis, incríveis. São coisas que a gente lê, estuda e lê, estuda e lê, estuda a vida toda, não é? Ele tinha um talento muito grande para escrever poesia, sobretudo. Ele gostava de pintar, ele tocava piano super bem, escrevia teatro, era ator, às vezes ele representava nas peças também, não é? Mas o que ele gostava de fazer mesmo era de ouvir e escrever poesia e de falar, né? De declamar os seus poemas. Tem vários diálogos onde ele declama os seus poemas e é muito interessante isso. Bom, ele começou a escrever muito cedo, né? Ele escreveu um livro de poemas logo em 1921. Depois, quando ele conheceu Dalí, ele escreveu também uma ode ao Salvador Dalí, mas talvez um dos maiores livros do Lorca seja o Romanceiro Gitano. Romanceiro Gitano seria romance cigano, não é? Isso, romance, significa novelas ciganas, onde ele pegou várias influências dos ciganos, dos andaluzes, dos árabes e fez vários poemas. Tem poemas muito legais nesse livro, são assim poemas sensacionais. Eu vou voltar num desses poemas já já, tá bom? Depois ele escreveu várias outras obras, né? Ode a Walt Whitman, que era um grande poeta da época também, poeta em Nova York, como eu falei para vocês, né? Divã do Tamarite, que é um poema que falam, é uma coleção, vários poemas de amor também. E depois, um dos últimos que ele escreveu foi Sonetos de Amor Obscuro, né? Além disso, tem várias peças que o Lorca escreveu para aquela companhia de teatro que ele fazia, né? As mais famosas são Yerma, Bodas de Sangue, que é Casamento de Sangue, e Casa de Bernarda Alba. A Casa de Bernarda Alba teve aqui no Brasil uma obra que foi mais ou menos cópia, que é a Casa das Sete Mulheres. Não sei se vocês já ouviram falar. Porque a Casa de Bernarda Alba é uma casa onde vivem só mulheres. Os homens foram para a guerra, os homens morreram, e não aparece nenhum homem em cena, só aparecem vozes de homens. Quando aparece, são só vozes. É só uma peça inteirinha feita com mulheres. A matriarca, né? A mãe, as filhas, a avó, as empregadas da casa. Então, todo mundo que vai fazendo essa trama. O Lorca, ele era muito ligado nessas coisas de dar voz a quem não tinha voz. E na época as mulheres não tinham muita voz, como talvez ainda não tenham até hoje. Então o Lorca fazia esse papel de dar voz a quem ele achava que não tinha voz, né? E essa peça é lindíssima, é muito legal. Chama Casa de Bernarda Alba. Bom, um dos poemas mais famosos do Lorca está nesse que eu falei para vocês, que é o livro que se chama Romanceiro Gitano. Romanceiro Gitano. E talvez o poema mais famoso do Lorca se chama Romance Sonâmbulo. Está nesse livro. Eu vou ler, vou declamar esse poema para vocês em espanhol e depois eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Entonces, vamos a ver, ¿sí?
el poema romancero gitano. Romance sonámbulo Federico García Lorca. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas le están mirando, ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la liza de sus ramas, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando con la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los montes de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si se puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Déjame subir al menos hasta las altas barandas. Déjame subir, déjame hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está mi niña amarga? ¿Cuántas veces te espero? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardas civiles borrachos en la puerta golpeaban. ¡Tum, tum, tum! Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Vamos a seguir entonces, ¿sí?
Bueno, entonces hemos visto el poema, sí, Alejandra ha leído el poema y ahora vamos a ver algunas consideraciones sobre este poema. ¿Todo bien? Bom, esse poema é muito legal, né? É um dos poemas que eu mais gosto do Lorca. Sem dúvida, todo mundo gosta. É um dos poemas mais famosos, né, da literatura espanhola. Esse verso, verde que te quiero verde, ficou famoso no mundo inteiro. Muita gente já musicou esse poema, inclusive. Vocês podem buscar a música desse poema, é muito legal. Existe aí no YouTube, em vários lugares. Busquem a música, ele está musicado num estilo flamenco, que tem tudo a ver com o Lorca também. Então seria bem legal ouvir esse poema cantado, né? Agora, o Lorca escreveu esse poema pensando numa situação que ele vivia muito ali na Andaluzia, que era uma situação de solidão, uma situação de espera, né? E uma situação de diálogo entre gente simples, do povo. É muito legal porque esse poema ele tem três partes, né? Ele tem uma parte narrativa, que conta uma historinha, ele tem uma parte poética, né? Que são os versos de imagens, onde ele traz várias coisas interessantes, a imagem da lua refletida na água de um poço, né? As garras de um gato, a montanha, o vento da montanha balançando as árvores, que ele compara ao pelo do gato arrepiado, né, nas costas de um gato. Então tem várias imagens poéticas, né? É um poema sensacional. E tem uma parte de teatro que são duas pessoas falando, tem um diálogo meio teatral dentro desse poema. Então tem poesia, narrativa e teatro, tudo no mesmo texto. E é um texto assim sensacional. O verde para o Lorca já foi muito discutido, se ele estava falando do verde das árvores, do verde da natureza, se é um poema ecológico, né? Mas normalmente o consenso que se tem é que o verde na poesia do Lorca significa melancolia, significa um sentimento mais introspectivo, algo parecido entre a tristeza e a saudade. Uma saudade que a gente não sabe bem do que é que a gente tem, mas a gente sente aquela melancolia das coisas, sabe? Uma tristeza de viver. Então, quando ele fala isso, ele está falando verde que te quero verde, verde vientos, verde ramas, el barco sobre la mar e el caballo en la montanha. Ele cria um quadro ali que é um quadro de uma certa melancolia, de um certo desejo de estar em um outro lugar, não é? Um cavalo na montanha, o barco sobre o mar, objetos distantes, né? Como ele se sentia distante de todas as coisas. E aí entra depois um diálogo entre dois homens, né? E aí eles conversam entre si, ele quer trocar alguma coisa e um deles fala com o outro responde. Existe alguém numa varanda, um personagem feminino, um ella, né? Que ele fala, esse ella tem muita força no poema do Lorca, né? Que está numa varanda à espera de alguém também, e esse homem também que chega e quer trocar o cavalo, ele está sangrando, ele tem uma ferida no peito, e, né, então são várias cenas de coisas que o Lorca via, né, que ele via acontecer no povo, que ele via acontecer na sua cidade, que ele sentia que era uma espécie de reflexo da alma dos ciganos, da alma do povo andaluz e da alma da cultura flamenca. Isso está tudo refletido nesse poema. Esse poema é um espelho de todo aquele povo simples, sofrido, né, que viveu na época do Lorca, que viveu na Andaluzia da Espanha do início do século XX. É um poema muito legal, vale a pena a gente ler várias e várias vezes, né, para a gente começar a entender toda a riqueza que esse texto tem. Muy bien. Entonces hemos entendido sobre el poema Romancero Gitano. E vamos ao último vídeo, sim? Bom, para encerrar nossa conversa sobre o Lorca, então, eu vou falar um pouquinho da parte cultural dele. Ele era muito engajado nas questões culturais, né? Ele fez a proposta do teatro, desse grupo La Barraca, para levar a cultura popular para as pessoas, para que as pessoas, através do teatro,
pudessem perceber um pouco como funciona a arte, pudessem se olhar naquilo e ver um reflexo de si mesmas. E ele era muito ligado em música também, ele gostava de tocar em saraus, a irmã dele cantava e ele tocava piano. E houve um período em que ele recolheu algumas canções infantis. E essas canções são muito legais, são canções lindas, canções tradicionais do folclore espanhol, do folclore flamenco, do folclore andaluz. E eram canções de ninar, canções para cantar em festas com crianças, em roda, né, de mão dada com as crianças muitas vezes. E ele recompilou essas canções e deu todo um ressignificado para elas. Porque, olha, ele dizia que tem uma sabedoria muito grande nessas canções. Elas trazem histórias de outros tempos e uma voz e uma sabedoria de outros tempos que a gente precisa estar com o ouvido sempre atento para observar, sobretudo quando são cantadas pelas crianças. Né? Uma das canções mais famosas que ele recompilou chama La Tarara. La Tarara significa uma mocinha, né? Uma moça, que é entre uma mocinha jovem. E essa canção era cantada sempre e ela tem um coro muito legal. O coro é cantado animado por todo mundo, né? Eu vou tentar cantar aqui para vocês terem uma ideia de como funciona essa canção do Lorca, que ele recompilou, não é dele, mas que ele fez com uma recompilação para que a gente pudesse observar como eram importantes essas canções. Bom, vou tentar cantar, tá bom? Depois vocês busquem a música, busquem no YouTube, tem várias gravações bem legais e bem mais afinadas do que a minha. A canção é mais ou menos assim. O refrão começa com La Tarara, né? Eu vou começar pelo refrão. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Refrão mais uma vez. O refrão é mais animado, é assim, ó. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Lleva la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Luce mi tarara su cola de seda sobre las retamas y la hierba buena. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Ay, tarara loca, mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Otra vez, la tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Federico García Lorca, ¡viva! ¡Viva Federico! Bueno, entonces hemos visto un poco sobre cada cosa de Federico, sí. Creo que esta contribución de Alejandre tenga sido muy buena. Por mí fue sensacional, ¿sí? Espero que para ustedes también, que tenga también como puedo dizer, colocar em vocês a ideia de buscar mais, de aprender mais. É um artista que não teve muito tempo de vida, foi fuzilado, como o Ale falou, mas pelo tempo que ele viveu, ele deixou grandes marcas na literatura espanhola, tá? Então vamos seguir.
para finalizar, voy a hablar español. Por fin, yo he colocado una frase de Federico. Libros, libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor. Y que debían los pueblos pedir como piden pan. No son todos que tienen los derechos, sí, de tener un libro, de poder leer un libro, y deberíamos tomar este libro, esta historia, todo lo que viene dentro de él, como algo de amor, sí, como tomamos el amor. Entonces, muchas gracias por la atención. En la próxima clase, ustedes van a hacer la presentación de los trabajos sobre los poemas de Lorca. ¿Cómo es la presentación de los trabajos? Vamos. Yo voy a mandar en un archivo, como han pedido, 2 poemas que están aquí. Yo voy a mandar en un archivo estos 2 poemas. Casida del sueño al aire libre y Poema de la Solea. Todos son de Federico García Lorca, ¿sí? Entonces yo voy a mandar en un archivo el poema. Ustedes van a leer, interpretar, elegir un de los poemas. Si queréis hacer con los 2, también pueden hacer. Y ustedes pueden hacer un dibujo, una frase, una canción que recuerde alguna parte del poema, claro que en español. Pueden pueden declamar el poema, leer el poema, grabar ustedes leyendo el poema. Bueno, pueden hacer TikTok, lo que crean que es mejor hacer para representar el poema. Cada alumno hace el tuyo. Si queréis, podéis, como cada uno está en su casa y no es para ir en casa de otro, ustedes pueden, por ejemplo, dividir. Entonces, yo leo hasta aquí y usted lee hasta aquí. Y me manda un audio, un video de ustedes, leyendo el poema, declamando el poema, ¿sí? Entonces yo voy a mandar en un archivo junto con la clase, ¿sí? Que yo he hecho aquí, que va a estar en el YouTube. Ustedes van a elegir, la tarea de esta semana es me entregar la interpretación de ustedes sobre uno de los poemas o de los 2 poemas, ¿sí? Cualquier duda, nos encontramos para la turma de lunes. Nos encontramos en el plantón de dudas, que es de las 10:40 hasta las 11:10, o si todos participan, en la reunión, sí, que hemos marcado para las 10. Y la turma de jueves nos vemos en la reunión que hemos marcado para las 10 o en el plantón que es de las 10:40, de las 11:20 hasta las 11:10, ¿sí? Y yo creo que es esto. No se olviden, yo necesito de estos trabajos, ¿sí? Es el trabajo final del bimestre. El bimestre se encierra en la próxima semana, ¿sí? Entonces es muy importante la participación y la entrega. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
tengan una buena semana, un buen final de semana y busquen más sobre Federico García Lorca, ¿sí? Adiós.